Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua e desta feita, como prometido, cá temos o convidado PP Rapazote. Olá aos dois. Muito obrigado por me terem aqui. É uma honra, uma verdadeira honra, principalmente sabendo que, como houve dificuldades com o estúdio, não é? Aliás, devido a atrasos meus e outras questões associadas, é uma honra estarmos num espaço particular, não é assim? É assim. Caro Hugo? É verdade. É um café que eu tenho aqui no centro de Lisboa. E é a primeira vez que eu vim cá à casa também. Só fui convidado a vir cá à casa porque veio um convidado importante. Mudei-me há pouco tempo. É verdade. Mas tens razão. Mas olha, apesar do percalço do outro dia, hoje também houve uma adversidade que podia ter feito com que tu não estivesse aqui. É verdade, podemos começar por aí. Eu estou entre casas, nós estávamos agora a conversar um bocadinho sobre isso antes de começarmos a gravar, mas eu estou entre casas, ali na zona da linha, na parede, e estou a dormir em casa dos meus pais, no Cobre. Foi o epicentro de uma desgraça esta noite, e nós fomos evacuados. Por causa de um fogo, certo? Não, fomos evacuados por alguém, pelas traseiras de alguém, pelo intestino grosso de alguém. Fomos evacuados, literalmente evacuados. Tivemos que vir dormir a Lisboa, não por perigo de incêndio, mas muito fumo e toxicidade e não sei o que e tal. Aliás, hoje de manhã voltámos a casa e tinha cinzas na sala e nos sofás, etc. De facto, eu não me apercebi de que o fumo estava a entrar com aquela intensidade, mas eu acho que alguns dos condóminos ficaram por ali, não é? Embora a polícia tivesse tocado, a polícia tocou, se ninguém responder, sim, não há como adivinhar que está a gente lá dentro, não é? Mas é assim que acontecem os acidentes e os desastres. Bom, muito mal dormido, vamos ver se a cabeça está sharp enough, a língua está certamente, cheia de barbas afiadas. Olha, tu estavas a falar de Cascais, mas tu és de Lisboa. Eu nasci em Lisboa, cresci em Benfica, no bairro de Santa Cruz, ali na Raia, ali na raia da cidade com os bairros adjacentes já não pertencentes à cidade de Lisboa, e foi um crescimento fantástico. Do outro lado, eu morava na Buraca. Na Buraca. Sim. A Buraca da Maia, sim, nos anos 70 foi uma escola absolutamente extraordinária, uma escola pessoal muito boa, e acima de tudo porque o bairro de Santa Cruz estava cheio de malta nova, quer dizer, no meu prédio deviam ser 30 miúdos, e eram 9 pisos, esquerda e direito, portanto 18 frações, toda a gente tinha 3 e 4 filhos, e portanto era uma loucura de bola na rua, de carrinhos de esferas, aquelas coisas que leem sobre a geração X, naturalmente. Anos 70, skates, carrinhos de esferas, ir aos mecânicos à Buraca a buscar, que havia muito bons rolamentos blindados, também autocolantes da Pepsi para não sei o quê, umas aventuras espantosas, de facto. Muitas cabeças partidas, muitas línguas cortadas, muitas cirurgias, muito não sei o quê, e felizes da vida até hoje. Queres contar alguma coisa, Guilherme? Não. Estava a dizer que também tinha passado por isso, os rolamentos, e nós íamos buscar para-choques e descíamos as escadas dos jardins e não sei o quê, de para-choques tipo tobogã. E acontecia sempre. Muito bem, claro. Era até alguém se magoar a sério. Nós tínhamos na Rua de Tomás de Figueiredo, onde ainda mora o ator António Melo, meu querido Tom Melo. Éramos os dois maiores apaixonados por aquele. Não éramos só os dois, mas ele tão apaixonado que ficou de criança para pai adulto a morar na mesma rua. Comprou um apartamento ao lado. É de facto um bairro muito especial e houve momentos muito especiais e foi um crescimento muito especial numa altura em que muita gente precisava de ajuda. A segunda metade dos anos 70, depois do 25 de Abril, havia
e até a metade dos anos 80, mas façamos esta primeira, quando veio de facto este êxodo a partir das colónias, os retornados, os famosos retornados, que ocupavam muita daquela zona, naturalmente, mas sobretudo a pobreza que se vivia nesse tempo, no final dos anos 70, era impressionante. E então havia uma coisa que eu não tenho sentido cada vez, com o desenvolvimento económico e da cidade, etc., que se perdeu muito, este espírito de entreajuda, de comunidade, como tem muitas vezes os americanos, porque não têm Estado social, então são as comunidades americanas que dizem, vamos organizar aqui um grupo para ajudar pessoas, não sei o quê, refeições assim, assado, porque de facto os Estados Unidos não têm esta coisa. Aqui perdeu-se muito, mas dava-se de comer, organizava-se um calendário e dava-se de comer. Almoço, o Sr. Eduardo, às quartas-feiras ali, quintas-feiras, a Dona Amélia, portanto eram pessoas necessitadas que batiam à porta e almoçavam num dia numa casa, no outro dia noutra, jantavam connosco, não sei o que e tal. Isto era uma coisa lindíssima e que nos educou aos filhos pelo exemplo, não é? A vizinhança toda, isso é uma coisa que se educa, quer dizer, é preciso ajudarmos. Havia outra coisa que eu me lembrei agora de falar disso, que era a questão do telefone. Nem toda a gente tinha telefone. Nos prédios, havia pessoas no telefone. E o telefone era utilizado... imagina, se a tua avó, que vivia não sei onde, precisava de telefonar para a família, mas não tinhas telefone, telefonava para a casa da Dona Augusta, que te ia chamar e dizer, olha, é a sua mãe que está a ligar. E havia também essa cena dos telefones. E no meu prédio já não, porque era... Vamos lá ver, aqueles prédios ficaram prontos a partir de 69, 70, portanto já havia alguma modernidade naqueles prédios, na zona de Benfica, em geral, quer dizer, havia a Benfica dos anos 40, 50 e 60, era a clássica, a Benfica clássica, mas a Benfica do Estado Novo, esta já é um bocadinho do final do Estado Novo, naturalmente, e portanto já eram casais jovens, portanto os telefones entraram em casa mais depressa, digamos. Mas esses tempos, estavas a falar das dificuldades, mas também foram tempos muito rocambolescos, principalmente 75, 76, 77, Sim. por aí, mesmo nos primeiros anos da democracia. Sim. Que idade é que tinhas nessa altura? Eu nasci em 70. Em 70, ok. Ok, portanto no final dos anos 70 eras uma criança, tinhas 10 anos. Sim, okay. por aí, sim. E isso que já não notarias tanto, mas a ideia da liberdade e da democracia, ou seja, tu tinhas noção dessa transição ali no final dos anos... Comecei a ter consciência política muito cedo, muito cedo. E também sou dos que acha que não há 25 de Abril sem 25 de Novembro. Não esquecer, não quero entrar muito por políticas, mas acho que temos um país extremamente viciado. Não quero entrar muito por políticas, mas estou certo que vamos falar muito hoje. Em termos genéricos, sempre me considerei uma pessoa bastante razoável, de senso comum, sobretudo, mais ao centro, mas de senso comum. Preciso... E já fui muito mais... já fui muito mais... hardcore a acreditar na democracia, no sentido em que, na democracia social, na social-democracia, que é, paguem-se os impostos que forem necessários para justiça gratuita, educação gratuita, saúde gratuita para todos, aconteça o que acontecer. Mas, de facto, os impostos são cada vez mais altos, os serviços são cada vez mais baixos. Eu lembro-me que, se calhar, nós perdemos algures no meio. Eu acho que temos... Em termos genéricos, a modernidade é maior, mas em termos genéricos já me senti muito mais bem acompanhado em termos de saúde pública do que estou hoje. Portanto, em termos genéricos, em algum momento a eficácia fiscal, não no sentido de se cobrarem, de repente a taxa dos impostos ser tão elevada que diminua a sua eficácia, mas em termos de gestão da coisa pública, acho que já estivemos melhor. Já estivemos com um aproveitamento melhor quando havia menos dinheiro. Digamos, quando nós somos bastante especialistas nisto, principalmente no audiovisual, que é como é que nós fazemos coisas tão boas com tão pouco dinheiro? Porque não há segunda hipótese. Se queremos mesmo fazer, temos que aproveitar e organizarmos à primeira, ou seja, que não é nada nosso, não é? Havia aquela piada em 86, quando entramos para a União Europeia, como é que era a Europa ideal, que era um operário alemão, um Bob inglês, sem arma, sem nada, um amante italiano e um português numa redoma de vidro a dizer quebrar em caso de emergência. Somos nós não planificamos nada, em cima dos joelhos somos os melhores do mundo, em 10 minutos, sabe aí, pau, tal. O problema é quando temos tempo para organizar, não sabemos. O desenrasque, aquela palavra que só existe em português. E de facto, quando sobra dinheiro e se calhar temos mais algum tempo para fazer, não sabemos o que fazer. Não sabemos como fazer, como proceder. E isso é transversal à nossa sociedade portuguesa em Portugal. Acho que todos os governos são muito assim. Não temos programa económico, não temos programa de futuro, não temos programa
somos muito pouco programáticos, digamos. Até, inclusive, quando estamos na oposição, programa de governo. Epá, isso quando vier nas eleições. Não, desculpa, tu tens de ter programa de governo sempre. É a única forma de transmitir aos eleitores em que é que estás a pensar neste momento. Para além da fiscalização de maiorias, por exemplo. Mas mesmo que sejam minorias governamentais, para além da fiscalização, nós temos que apresentar ideias todos os dias e uma alternativa. E é isto que é tão laxista, é tão laxante mesmo, sabes? Mas para quem viveu ou esteve nos Estados Unidos muito tempo, em que não há essa cena da educação gratuita e Sim. As escolas secundárias, já não é mau. Sim, mas normalmente más, não é? E as universidades comunitárias também. Como é que vês essa diferença? Tu estavas a dizer que já foste mais defensor dessa democracia social nos Estados Unidos? Não. Eu sou completamente defensor da democracia social. Eu não sou defensor do se o que for necessário para toda a gente ter direito ao mínimo dos mínimos. E a certa altura digo, já estivemos melhor, já pagamos menos impostos. O que é que se passou aqui pelo caminho? Incompetência, provavelmente. Mudanças de mentalidade. Extrema... Esta mudança de paradigma que é estarmos integrados numa União Europeia, que é, há de haver sempre Frankfurt ou Berlim que safa a malta, pá, e a malta começa a emitir mais uma dívida pública. É o paizinho rico. É o PRR, eu não sei, pá, estamos sempre com... São os fundos estruturais desde que entramos, não é? Desde 86 que andamos, há sempre... ganda pinta, mais uma vez, mais 8 mil milhões, mais 13 mil milhões, mais 25 mil milhões. E nós andamos atrás disto. Mas depois não temos um plano para os executar, como é o caso aqui do PRR. Isto generalizando, como nunca tivemos. Nos anos 80 foi a mesma coisa. Havia cursos de formação de tudo. Neste momento o PRR tem uma taxa de execução miserável, francamente miserável. Eu estive já podemos falar disso também. Olha, que tem a ver com rabo de peixe, que já lá iremos também. Estava outro dia numa reunião, eu não sei sei um bocadinho destas coisas, estou-me a armar em ignorante. Não, eu sei um bocadinho, vou sabendo números. Às vezes nós somos confrontados com números que se contradizem e por isso vamos ter sempre que ir buscar a origem das estatísticas para saber quem é que está a falar a verdade, porque isto no espaço político é mais fácil, são estas falácias. Mas estava com o Dr. Miguel Albuquerque, presidente do grupo do Governo Regional da Madeira, e estávamos a falar precisamente destas execuções, pá, e que que o Governo Regional da Madeira, pá, tem uma taxa de execução de 115%. 115%? Sim, executamos tudo a que nos propomos e no fim do ano ainda vamos buscar mais 15% ao Governo do continente porque a lei assim o permite. E mais houvesse. Eu acho que espantou 115%. Epá, isto é aquela coisa do... como é que vais comportar? Vamos trabalhar isto a 100%? Não, 100 a 115. 115 não existe. 100 é o máximo. Deixa lá. Até podias dizer 200 ou 1000%. Não, existe. Existe o 115. Que é quando a malta ainda vai procurar executar aquilo que os outros não executaram. Que é... ainda bem que a lei assim o permite, que é dinheiro que não regressa para Bruxelas sem dono, não é? Mas precisamos de planificar muito. E é uma coisa que no meio disto, que é uma coisa que me diz muito, por isso é que estava a falar agora do Governo Regional da Madeira, porque tem a ver com projetos que eu estou a desenvolver, audiovisuais, que tem a ver com imigração. Eu fui imigrante em pequeno, salvo seja, filho de imigrante, o que quer que isso queira dizer, e como é que nós passamos de um país dos menos produtivos da Europa a tentar competir com a Roménia. Se nós falássemos nisto nos anos 70 do Ceausescu e nos anos 80 a dizer olha-me a piada, nós a competirmos com o pior ditador que alguma vez a Europa, bom, eventualmente comparado com o Stalin, talvez estivessem neck on neck, não é? Mas como é possível? Sim, estamos a competir por um lugarzinho à sombra, não ao sol, à sombra. Mas temos o país, um dos menos produtivos da Europa e o imigrante mais produtivo do mundo. E temos 1/3 da população no país com o maior PIB per capita do mundo, que é o Luxemburgo. Como é que isto se explica? A história repete-se, eu tenho a certeza que isto já se passou há 100 anos, no último quartel do século XIX, com as bancarrotas todas que tivemos, com os pedidos de ajuda à Inglaterra, com a Primeira República, que deve ter sido o maior deboche, deve ter sido uma rave durante 16 anos. Deve ter sido uma rave durante 16 anos. O maior deboche da história em Portugal, a Primeira República. E depois a malta fica um bocadinho
assombrada com isto e com as frases que um tipo diz, pá, que cinismo este, a liberdade é um bem tão precioso que precisa de ser doseado. Dizia o Lenin, pois se calhar é verdade, e até na nossa, não é só connosco em Portugal, mas eu diria que um bocadinho no mundo, não é? É preciso chegar a este cinismo. Isto é, caramba, tu tens 16 anos de bosta, depois vem o 28 de maio de 1926, estás à espera do quê? Depois vem o Salazar, depois vem o 25 de Abril, lindo, das flores, depois vem um preque danado, e depois vem 25 de Novembro, e depois a partir de 1980 e poucos, pá, eu pensei, e foi aí que eu ganhei consciência política, que foi, uau, o 25 de Abril foi há 7 ou 8 anos atrás e a democracia já está podre. Era miúdo, eu lembro-me de pensar, uau, que hipocrisia estúpida, que falta de esperança no mundo, que falta de esperança neste país, que ver a podridão de um país em miúdo e dizer goodness. Eu não dizia goodness, eu dizia meu Deus, estou todo picado pelas abelhas. E foi por isso que abandonaste uma suposta carreira mais institucional de arquiteto e te lançaste para... Não era institucional. Era contra todos os regimes, todos os regimes. Mas chegaste a exercer a arquitetura? Sim, muitos anos, sim, bem, 11 anos, por aí. Sim. Sim, fiz muita coisa e é uma profissão que continuo a adorar e que gosto muito mesmo. Em relação muito criativa. Aos atores, portanto, já tinhas uma profissão durante algum tempo, né? O Harrison Ford foi carpinteiro durante muitos anos também. Vou ter isto aqui, o microfone mais próximo. Portanto, não é um caos inaudito, não é ainda para mais, porque na tua altura... ser ator, se calhar não era tão cativante como é hoje para os miúdos, não é? Mas eu achava que na altura não havia televisão, não é? Se eu quisesse ter... eu nunca pensei em... a minha paixão pelo teatro nunca foi por aí além em termos de... para poder comprometer a minha vida e algum conforto. Quero poder pagar uma renda, quero não sei o quê, não sei como é que... E a vida de um ator de companhia de teatro, muito menos uma companhia subsidiada ou de forma pontual, não dava para pagar rigorosamente nada, era para passar fome. Eu disse, não, eu quero-te. A felicidade é um compromisso entre essas coisas, quer dizer, a não ser que o papá seja rico, não é? Mas é um bocadinho essa, se eu não puder pagar a renda, como é que eu posso ser feliz? A quem é que eu vou pedir a renda? Vou roubar? Vou ter um segundo trabalho? Já me tira ao prazer do primeiro, não é? Chego ao segundo, quem é que pode fazer estas coisas assim, não é? Portanto, havia um compromisso. Por falar nisso, e por falar na política, para falar nestes últimos, eu comecei a trabalhar como arquiteto há 30 anos. O ordenado mínimo eram 49 contos. 49 contos, para quem não sabe, são 245 euros. Eu ganhava, primeiro ordenado como arquiteto, 880 euros, 176 contos. 3 vezes e meia o ordenado mínimo. E podem dizer, ei, a ganda mangaruça, pá, ganhavas bem para cá. Não. Dos 3 amigos de quem conhecia o ordenado, porque eu acho muito bem esta reserva de não sabermos que, ninguém tem nada a ver com isso, eu era ganhava menos. Ok? Era uma coisa perfeitamente normal, o meu ordenado. Como primeiro ordenado de arquiteto. 3 vezes e meio o ordenado mínimo. Dava para alugar a casa, pagar o carro, almoçar fora, porque o ateliê era longe de casa, não podia nem levava marmita, e ainda passar férias no Algarve. Sozinho. Quanto é que ganha o arquiteto hoje à saída da faculdade? 800 euros. É quanto? É o ordenado mínimo. E pensem um bocadinho, quem está desse lado. Eu ia dizer, eu já perdi a esperança, já perdi bastante a esperança, mas eu também sou um bocadinho mais velho. Não percam a esperança, isto é fácil dizer, não é? A quem é novo e que tem oportunidades lá fora a ganhar 3 ou 4 vezes, o que é que eu posso dizer? Lancem-se lá para fora, com toda a certeza. Eu, inclusive, é mais velho. O esforço neste país de caminho, de carreira, qualquer que ela seja, é tão grande. Eu lembro-me de ser arquiteto e dizer, cada tropeção que eu dava era porque tinha encontrado o Estado. Esta máquina, apesar deste bloco de granito à minha frente, se fosse através dos regulamentos camarários, fosse através de legislação que não necessitava existir, havia redundâncias, havia contradições, toda a vida isso, saiam da frente. O Estado é o inimigo da iniciativa privada no sentido do desenvolvimento do país. A malta quer andar para a frente? Não pode. Está sempre a dar uma cabeçada numa pedra dura que existe e que... E cada vez que eu isso, já estamos a preparar um pacote de medidas. Não preparem medidas, coisa nenhuma. Felizmente, normalmente isto é da boca para fora. Que é só para responder no espaço mediático. Já estamos a resolver o problema. Então nada, ok, pronto. A malta acredita, daqui a 6 meses falamos e está tudo na mesma. Então, mas havia já que destruíste os sonhos de todos os miúdos que estão na faculdade... Desde os 3 anos de idade, desde que me percebam, até aos 25...
Fujam. Sim. E especialmente os da Não Faculdade de fujam. Arquitetura, que vão receber o horário mínimo, vamos fazer a mesma coisa com os atores. Ou seja, Sim. Porque hoje em dia, aquilo que falámos há bocadinho, acho que é muito mais aceita até entre os pais, está muito mais Sim, muito glamorizada. Às vezes Hoje- até Hoje em dia, pelos eu pais, acho, não é? eu acho Muitas espantoso. Sim, às vezes empurrado pelos pais de forma errada, acho Sim, eu. Mas para ter a eu fama. sou Mas sempre fui desromantizar isso? essa Não, antes pelo contrário. Eu posso dizer que os cursos ditos do ensino superior, os engenheiros, os arquitetos, não sei, advogados que estão pela hora da morte, malta que não consegue encontrar um estágio, faz o exame na ordem, da bar, não é? E vai ganhar o ordenado mínimo, arquitetos a ganhar o ordenado mínimo, toda a gente, e de repente os dias que correm o espaço mediático, os 15 minutos de fama já não existem para toda a gente, existem muito mais do que 15 minutos, dependendo do teu sucesso. E nisso não, Às vezes são só dediquem-se 15 à música, segundos. ao É só o YouTube, reel do sim, Instagram, exato. é só 15 YouTube, Instagram, dediquem-se à música, produtor de conteúdos digitais, o que quer que isso queira dizer. Se vos trouxer dinheiro, há uma coisa muito fácil de fazer, ou relativamente fácil, de forma relativamente fácil. Não é só isso, não. Não, digo, por exemplo, o e-commerce, hoje em dia, para quem quiser, para toda a gente que domina as ferramentas, e agora com inteligência artificial, é brutal. E depois aquela coisa que é um ensinamento clássico, uma lição clássica de quem faz isto do e-commerce e que ganha uns cobras muito valentes. Há quem seja milionário a partir daí. Que é ter uma ideia, o que é que está a dar? Ver o que é que anda, o que é trendy. Pescar meia dúzia de produtos. Ver quem é quem em Guangzhou ou como é que se chama o porto chinês, pá, de onde sai, de onde a malta... não é Wuhan. Não é, não. Ai, caramba. Não interessa. O Porto Chinês. Não, o Porto Chinês, onde se produz, que é uma cidade industrial de 15 milhões de pessoas, cheio de. Que é onde tu vais, é onde a AliExpress produz tudo. Ou não produz, ou é faz o chamado o e-commerce. dropshipping. O agora, dropshipping. E então, e ver o que é que está trendy, ver quem é que produz isto, encomendar, sem dinheiro nenhum. E como é um truque clássico, é um truque que me chateia, que eu às vezes até parece que estou a dar de caras com um negócio destes quando demora 2 meses, 3 meses a chegar, que é uma coisa que nos acontece normalmente. É alguém que começou um negócio de e-commerce sem dinheiro e depois de chegar às 200 encomendas, 300 encomendas, escreve a resposta e diz: lamento a ruptura de stock e por isso estamos a demorar mais, mas assim que tivermos, oferecemos-lhe um gratuito. E tu, quando tiveres 300 encomendas sem dinheiro, já tens o dinheiro de 300 encomendas essas 300, ainda encomendas mais algumas coisas porque é tudo baratíssimo, é o preço da AliExpress, vais, ofereces e é assim que tu começas o e-commerce. E vais adicionando produtos e retirando produtos em função da trendiness que tens no TikTok, tens no YouTube, etc. Nas Google E Search, por simplesmente, nem precisas de ter armazéns ou de ter stock. Não. Encomendas à medida que... Ou seja, no fundo tu és o middleman. Em vez da malta ir ao AliExpress... E às vezes não chega nada, às vezes é só scam. E às vezes não chega nada. Mas isto é espantoso, de fácil. E há muita gente que... Olha, e que tal se dedicasse à tua paixão como profissão e tivesse um e-commerce on the side? Coisa mais básica do mundo. Falavas da cena dos minutos de fama e que toda a gente pode ter o seu. Como é que vês a disseminação por entre os atores, ou seja, malta que tem seguidores no Instagram e que nunca foi ator, nem estudou para isso e de repente é protagonista de uma novela ou assim? Vês isso com naturalidade, com alguma... Vejo com naturalidade... Vejo com naturalidade no sentido em que existe muito. Não vejo com bons olhos, mas os produtores é que mandam, acima de tudo. Eu sou assim, não é? Quem é que põe o dinheiro? São aqueles. Escolham. Acho que escolhem mal. Mas quem é que tem direito a escolher? São eles. Acabou. Sim. Não tenho nada a ver com isso. Eu sou pago ao fim do mês? Sou. Então cala-te. És pago, faz o teu trabalho e cala-te. É um bocadinho isto. Eu não tenho que dar essas opiniões. Ou posso dá-las, mas no final... vou contestar-te se não contestas nada. Quem é que pagou o produto? Foi o senhor. O que é que tu tens a ver com isso? Sim, e é uma decisão comercial e não artística. É não é? Uma decisão comercial. E muitas vezes um tiro no pé tremendo. E a esperança que nós temos é que, espero que para a próxima aprenda que não é a partir dos 50 milhões de seguidores que isto vai, até porque muitas vezes nós estamos... Suponhamos que eu tenho 10 milhões de seguidores em algum lado porque sou um gajo dark e gosta de fazer um bocadinho rituais satânicos ou dar essa imagem e vestir-me gótico e pintar-me não sei o quê. E agora vou pô-lo num filme que é um filme de terror, não sei o quê. Tudo ao lado.
Suponhamos que não tem nada a ver. A malta de filme de terror, pá, gosta dos seus ídolos, do seu Carpenter, do seu... Epá, e gosta do seu Friday 13, eu não sei... Não quero um puto de redes sociais que tem a mania que é gótico e que é satânico, pá, num filme, por exemplo. Porque é malta de culto. Então às vezes dão-se uns tiros nos pés. Pensam, olha, pensei que as pessoas associariam uma coisa à outra. Não. Isto é muito mais artístico, muito mais importante e diz muito mais ao público do que aquilo que tu possas imaginar. E nesse sentido, às vezes há uns tiros no pé. Mas vejo com naturalidade, porque é assim, é toda a gente a pensar, vou tentar ganhar aqui um mercado que acho que posso conquistar através desta pessoa. Não consegues. Às vezes consegues, às vezes não consegues. Pergunta-se muito aos autores portugueses, fala-se muito da internacionalização, chegar a Hollywood, chegar lá fora. Eu acho que às vezes, se estiver errado, corrijo-me, há esta ideia de que os atores procuram o reconhecimento e a fama. Mas ir lá para fora às vezes é só ter mais trabalho e ter mais oportunidades de fazer papéis que cá não há, em produções que cá não há, certo? Sim. É assim, eu nunca procurei o reconhecimento nem fama. Reconhecimento de ninguém, nem dos pares. Mas tu conheces atores, sabes? Sim, eu nunca, por isso é que também não gosto do espaço mediático no sentido da entrevista, de não sei o que, pá, só se for uma coisa muito específica ou uma coisa mais genérica, onde eu posso estar a falar de política, de cultura, de comportamentos humanos, de história, como estou aqui a falar convosco. De resto, já não me interessa muito. Eu faço o meu trabalho, gosto de ter uma brutal autocrítica, sempre na ponta da língua, barba afiada, e ter comigo alguém que me consiga dizer, criticar e saber dizer não, poderias ter estado melhor, etc. O resto, pá, é amar a minha profissão, reconhecimento zero. Acho, e mais, até acho um bocadinho, sim, acho curto, para não chamar outra coisa. Quando começaste a ter, soube-te bem logo, ou seja, quando começaste a ser reconhecido, ou era uma coisa que desde o início ou começou-te a saber bem, mas depois intoxicou-te um bocadinho? Um bocado indiferente, achei piada. Lembro-me do Zé Pedro Vasconcelos, meu amigo Zé Pedro Vasconcelos, de ator e apresentador de televisão, etc. Dizia, pá, é como eu senti a mesma coisa que foi. E pá, quando vi a minha cara nas palavras cruzadas da TV que ia, disse, uau, já cheguei lá ao topo, estou no Everest. Mais alto não posso subir. Foi a única graça que eu achei nesta coisa. Disse, olha, ator que faz não sei o que mais que está aqui na foto. Maravilhoso, pronto. Pá, achei maravilhoso porque achei, uau, how weird, que coisa mais estranha que é. É esquisito, arrepia, mas por seu lado dizia, epá, se eu pudesse fazer isto em tom de graça, era isto que eu tinha feito. Eu tinha feito esta graça. Epá, que pinta de graçola. Uma graçola engraçada. Uma fotografia nas palavras cruzadas entre palavra com 4 letras que fica ao lado da sanita, bidé, e outro que será fogareiro, na horizontal. Pá, um gajo tem graça. Um gajo ficar entre o bidé e o fogareiro, acho que tem sempre a sua graça. É um bocadinho... Mas achas que teve a ver pelo facto, ou seja, quando esse reconhecimento veio, especialmente o internacional, tu já teres uma maturidade e que há quem diga que a pior coisa que pode acontecer a alguém é ser muito novo e ter uma grande exposição, que é muito difícil tu teres caráter suficiente. Imagina, nem sequer estou a falar em termos de Portugal, mas imagina um Johnny Depp que aos 19 anos ou aos 20 ou Macaulay Culkin, como é que ou Macaulay Culkin, não é? É complicado, ou seja, por um lado é bom já ter alguma maturidade quando se atinge essa dimensão, ou não? Eu tenho que dar aqui, vamos fazer aqui um grande arco narrativo nesta resposta, aos meus pais, aos meus avós, bisavós. Tenho uma tradição de bons valores, bons princípios familiares, de vários lados da família. Os meus pais são primos direitos, o meu avô paterno e o meu avô materno eram irmãos, 2 de 6, e portanto isto se mistura um bocadinho, mas tudo transmontano. Os rapazotes de lá de cima, os Fernandes de lá de cima, os Matos, tudo lá de cima, portanto, tudo judeu, tudo cristão novo, tudo Deus dará e Deus dado, tudo rapazote, Cavaleiro Ferreira, etc. Blá, blá. Tudo Matos, tudo Fernandes, mesmo. Mas há uma coisa boa que estas coisas dizem, tu és muito... Não, há coisa boa no conservadorismo que são os valores. Nós não perdemos de vista a estrutura moral que temos. E eu acho que tive uma estrutura, eu e os meus irmãos, não estou a falar só de mim, estou a falar dos meus irmãos, absolutamente extraordinário. Devo aos meus pais, o meu pai que faleceu este ano, dia 18 de fevereiro, já agora, infelizmente, muito infelizmente, em circunstâncias várias, particulares, na Domus Vida, do Grupo Melo,
que nos deixou um bocadinho com dúvidas relativamente ao acompanhamento que tiveram. Os dois. A minha mãe foi despedir-se do meu pai uma semana antes, por assim dizer. Ele esteve lá 3 semanas e meia e faleceu. A minha mãe chegou lá uma semana antes. Epá, e foi uma história um bocadinho... O meu pai faleceu uma semana depois e a minha mãe também não esteve mais... muito mais tempo lá, teve mais 5 semanas, saiu depois também em circunstâncias muito particulares, o que nos levou a agora estar a encetar um pedido à entidade reguladora para nos esclarecer, digamos assim, uma investigação relativamente a esta residência sénior, que tem um aspecto, um edifício maravilhoso, na parede. A tua mãe está viva. Tá, mas já lá não está, nesta Domus Vida, na parede, que é um edifício muito bonito, ainda por cima, por um arquiteto, vistas sobre a... Mas pronto, histórias, outras histórias particulares, à parte. Mas foram estes dois que nos deram estes dois, os avós, os pais deles, etc, que nos deram esta solidez, e é muito, muito importante. E como tal, nunca me deixei deslumbrar, sempre fui... Antes, pelo contrário, eu era o palhaço, era o extrovertido, sempre fui. E quando comecei a ser puxado para cima, disse, anda lá e não sei o que e tal. Não, eu sou o palhaço quando eu quiser. Eu sou o extrovertido quando eu quiser. Eu sou a estrela quando eu disser que sou a estrela. Sempre houvesse este balanço e este controlo, nunca me suscitou muito esta coisa da fama. Sobretudo uma coisa. Sobretudo o invólucro sem conteúdo. O embrulho sem conteúdo é uma coisa que sempre me... Tipo, ser famoso por ser famoso. Quando chega a ser famoso, que tu ouves muitas crianças a dizer isto, eu quero ser famoso, mas famoso em função do quê? O que é que te vai fazer famoso? Só famoso. Isto custa muitíssimo. Isto é de um vazio intelectual, de construtivo, de educação imenso. Fama por si só. A fama é um resultado de qualquer coisa. É uma consequência perfeitamente banal, se queres que te diga, não é? Como estou aqui a transmitir, mas é uma consequência de alguma coisa que nós fizemos de grande valor. Hoje em dia ficamos afamados por coisas absolutamente... Hoje em dia, lá está, não precisa ter valor, basta ter exposição, não é? Exposição. Depois, quer dizer, define o que é valor ou não é, também é subjetivo. Quanto mais, digamos... brutal for a tua exposição, aquilo que tu fizeres com a tua exposição, sei lá, sexo, drogas e rock and roll continuam a ter muito sucesso, digo eu. Se fizeres um live com sexo, drogas e rock and roll, sim, e armas e outras coisas que não se podem mencionar, traz sempre algum sucesso. Cavalos, por exemplo. Por falar num live com drogas, é uma pergunta que eu acho que ia surgir. Daquela mítica... Ainda, já devem ter perguntado muitas vezes, mas... É que eu vi várias referências a isso nas perguntas dos patronos e eu não sei bem o que é que se passou, então deixei... Foi... E a pergunta, já devem ter feito, calculo, foi naqueles programas de tarde, de manhã, de manhã e tarde. Ligo 760, não sei o que é para ganhar. E o que é que tu queres perguntar? Que era, se aquilo veio numa tentativa de fazer piada... As pessoas que não sabem o que é que aconteceu. Eu digo, eu falei, eu tinha vontade de fazer um daytime, fazer uma experiência de daytime. E então fui fazer com a Joana Teles um programa para a RTP, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, daytime, começa às 10 da manhã, acaba a 1 com o jornal, e depois começa das 3 às 6, e depois continua a programação. E, portanto, chega a altura em que nós temos que pedir às pessoas para ligarem, porque grande parte do dinheiro angariado nos programas é a partir de telefonemas, 60 cêntimos mais IVA, não sei o que e tal. Disse, não vou pôr carinha laroca e as mãos à frente ou na cintura e anunciar isto como uma apresentadora clássica, não é? E então, vai ser a APP, vou dizer tudo. E a questão é que tu estás-me a fazer esta pergunta, eu já respondi isto milhões de vezes. Sim. Eu disse 20 piadas ao longo do dia, mas hardcore. Hardcore. Pegaram nesta, podiam ter pegado noutra. Eu dizia, Sr. Manel, nós sabemos que o senhor é o melhor mecânico da buraca. Estávamos a falar há bocado de rolamentos, blindados. Sr. Manel, nós sabemos, está toda a gente no Algarve, é agosto. Nós vimos a sua cara de lambão quando passou outro dia à porta da Intimissimi e olhou aquela lingerie vermelha. Trabalhou tanto durante o ano, dê-se um presente, não está aqui ninguém para julgar, compre lá a lingerie, veja-se bonito ao espelho, não estamos aqui, ninguém está aqui, ligue para o 760, tal, e leve-se esta gente, por amor de Deus, você trabalha tanto, faça isso, faça por mim, pronto.
500 mil estupidezes sexuais com a polícia a dizer que, olha, isto serve para pagar multas, sabe que a GNR já tem multibanco nos carros. Se você for apanhado em excesso de velocidade, já pode pagar com o nosso cartão. Porque era em multa de cartão, excesso de velocidade. não é? O prémio era em Exatamente. cartão, sim. Prémio em cartão sempre. E porquê é que é em cartão? Porque se for em cash pagam-se impostos que não se pagam em cartão. Sim. Foi uma pergunta que eu fiz logo. Eu disse destas todas, pode untar ali as mãozinhas para da GNR, pá, que a malta não se importa. Tudo isto, hardcore, e ali a puxar, pá, e a malta pegou na da droga, ainda bem, que eu achei que era uma piada com graça. Também aceitava cartão. A ideia era, pronto, se o seu dealer tiver um terminal multibanco, Tu fizeste vá, isso compra droga. no Daytime TV. Às 10h30 da manhã, pronto, claro. Portanto, para a senhora disse, oh Manel, o que é que ele disse? É para a farmácia, oh vó, é para comprar as drogas na farmácia. Pronto. E portanto, era se o seu dealer aceitar, tiver um terminal multibanco, pode comprar droga? Pode! E faz você muito bem, pronto. E tinha outras preparadas que ainda bem não disse. A minha pergunta é, se isso foi feito, já acho que já acaba por foi-me responder um lembrando bocadinho. ao longo da vida, cada vez que tinha que apresentar Mas coisas, se foi, o que é que eu vou dizer agora? mas a minha pergunta era se foi-me uma de pá, saiu-me e vou tentar ser engraçado, ou se foi eu não quero fazer isto, não acho isto fixe. E então revoltado, tenho que fazer isto. Não. Se havia algum compromisso, estás a ver? Não, senhor, e tu, então vou. Eu sabia que tinha que apresentar os prémios e disse: deixa-me lá agora meter o PP nisto. Como é que eu faço isto pessoal? Personalizado, sim, digamos. sim. Foi E a outra pergunta é se tiveste problemas com isso ou não? Se alguém te chamou a atenção. Da RTP não me acompanharam bem. Não, foi da RTP. Aliás, houve 2 telefonemas, um da SIC e outro da TVI, quem sabe, isso é normal. Sim. Se houver 2 telefonemas, são das outras televisões. Claro, faz parte. Não houve queixas. Houve ali um momento de sururu. A RTP não me acompanhou muito bem nisto, sinceramente. Mas pá, que se lixe, desculpa lá, quem percebeu que não é humor, isto um gajo não pode ser visto a vender droga, quem é que andou a vender droga na televisão? Isto é E era um prenúncio. Haja 2 dedos de testa, não é? Foi um prenúncio para narcos e rabo de peixe. Não, toda a gente diz que isto já foi. Olha, já foi como é que se diz? Uma prequela. Não, uma prova, uma audition, uma audição para há bocado falaste do teu pai. Ele chegou a ver o Narcos, por exemplo? Chegou. O meu pai gostava... O meu pai nunca foi muito de fazer elogios. Sempre tivemos falta de pai. Nesse sentido. Nunca foi de fazer muitos elogios. Mas ouvíamos-lo por interpostas pessoas. Claro. Há uma coisa que ele diz que é engraçado. E eu, sinceramente, não tenho dúvidas. Ainda hoje é possível que me sinta mais à vontade como arquiteto do que como ator. O meu conhecimento artístico e técnico da arquitetura eu posso até considerar superior ao da representação. E sinto-me mais à vontade e eu próprio às vezes posso dizer, uau, fico orgulhoso disto. Sem o dizer, desde que me sinta satisfeito. É bom mantermos, se não estivermos satisfeitos é porque ainda não chegámos lá. Na verdade nós nunca estamos satisfeitos. Eu não gosto de me ver no ecrã, porque vou sempre olhar para os defeitos. E portanto não gosto de me ver. Sempre que posso não me vejo. Sou obrigado. Nos episódios de lançamento, por exemplo, no cinema. Um filme. Baixar a cabeça, pôr a mão... Não gosto muito de me ver. Não gosto muito de ver. Há coisas que eu acho que fiz bem. Acho que é bom sermos assim. E gosto, isto ficou bem. Sim, senhor. No tom, ficou. Saí completamente da minha zona de conforto e acho que me pus à prova em determinada situação. Isso é muito engraçado, ou seja, não é propriamente só sofrimento, não é? A vertigem da arte e depressão e comprimidos e suicídio. Mas desfrutas do processo, até chegar aí. Muito do processo, essa é a melhor parte de todas. Sim. A minha... no teatro é uma plateia, obviamente, e a respiração da plateia, e não são só os aplausos, é a respiração da plateia, porque nós durante 2 horas numa peça de teatro estamos a ouvir a respiração da plateia. Os aplausos só vêm no fim. Se eu tivesse 2 horas a trabalhar para ouvir um aplauso durante 30 segundos, arranjei uma coisa que pague melhor. Não, os aplausos pagam muito bem, mas é a respiração, é saber se estás a aprender à audiência ou não estás a aprender. E na mesma coisa, da mesma forma, filmar ou gravar, que é o momento em que a concentração, o pré, o fazer, a conversar com o realizador, o diretor de fotografia, etc, e fazermos isto com... E depois... O teatro, o cinema e a televisão, cada um com os seus tempos e com os seus ritmos, ensinarem-nos coisas absolutamente extraordinárias. Quando temos mais tempo, o que é que conseguimos fazer com o tempo?
um bocadinho aquilo que estávamos a falar do português, que é quando temos mais tempo e dinheiro, estão-me a pedir para planificar, eu só sei fazer isto em cima do joelho e com 5 tostões. E agora, o que é que eu faço? Se eu tiver 500 milhões em vez de 5 tostões, se eu tiver 500 milhões e tiver 2 meses em vez de 5 minutos, o que é que eu faço? Se calhar não sei. Já vi muitas situações destas. Nós não sabemos o que fazer com mais tempo e com mais dinheiro. O PRR, não quero falar politicamente, bom, mas lá está, mas não quero falar, o PRR veio com este governo, mas não quero falar, diria que todo o espectro político reagiria assim, que é, nós tivemos muito pouco tempo para apresentar projetos, conheço muito amigo de alguns elementos do governo, de todos os governos, vou conhecendo, vou fazendo parte já daquela geração que tem amigos que trata por tu no governo, nos governos, não é? Pronto, mas o PRR deu muito pouco tempo para que as pessoas percebam isto, porque muitas vezes, não é dito muitas vezes, também não será esta a melhor forma de transmitir isto, mas houve muito pouco tempo para elaborar projetos para o PRR. E sem projetos não há dinheiro que vem da Europa. Os únicos projetos que nós temos em andamento permanente cá em Portugal são os projetos de infraestruturas. É a ferrovia, é o Porto de Sines, é o hidrogênio verde, etc. São coisas que demoram 20, 30, 40, 50 anos a fazer. E, portanto, estão sempre em andamento. E um tipo, a certa altura, diz, temos aqui uma PRR, não queres apresentar o projeto? Vamos adaptar este projeto de forma a trazer dinheiro da Europa. Tudo o que não tiver, como seja a cultura, temos 0 euros da cultura no PRR. E há muita ideia das pessoas dizerem, sabes que o PRR é mais para infraestruturas? Não. O PRR é para quem teve tempo de fazer projetos. Ou para quem tinha projetos em andamento, um bocadinho como o programa de governo. Programa de governo para quê? Ainda não estamos em eleições, tens de ter sempre um programa de governo, tens de ter sempre projetos a andar. Espanha, o PRR já não é o turismo que o paga, o cinema já não é o turismo que o paga. Todo o cinema espanhol está a ser pago pelo PRR. Que é fantástico, não é o ICA espanhol que está a pagar o cinema espanhol, é o PRR. Havia tantos projetos, dá para acreditar nisto? Não, nós cá, 0, não temos, não havia nada em andamento, não há nada em andamento, não há nada para se promover. As direções regionais neste país, 90% do orçamento é para pagar ordenados. Às vezes nós temos 300 pessoas para gerir 300 mil euros. É verdade isto que eu te estou a dizer. Mas quem é que a culpa disso? Ou seja, como é que a Espanha consegue distribuir dinheiro para o cinema e cai a quê? É o governo, é a máquina do Estado que não permite às pessoas da cultura candidatarem-se a esse dinheiro? Eu acho que eu não quero ser muito contundente aqui, até porque posso criar inimigos. Aliás, se os criasse seriam todos. Não quero fazer aqui escolhas de qual é que é o pior filho. São todos maus filhos. Ou maus pais neste caso, porque é assim que nós vemos um bocadinho o papá-governo, ou os papás-governos. Para mim são os papões-governos, mas os papás-governos portam-se mal muitas vezes. Acho que é uma forma de estar. Não há dinheiro, não há... O que é que nós podemos fazer mais? O que é que nós temos entre um ministro, um secretário de Estado, um chefe de gabinete, um diretor, uns assessores? O que é que... Temos que ter pessoas que, para além de ir a ganhar o seu ordenado, tenham interesse, projetos, tenham ideias, não é? E muitas vezes esses não existem. Muitas vezes este perfil não existe. Ou às vezes não existe. Dentro da família, não é? Dentro da família. Da família que é contratada. Dentro da família, se calhar metade é contratado porque tem que ser contratado e a outra metade, mais 25% não tem capacidade e só 25% é que tem ideias e entusiasmo, mas esses não mandam nada. Portanto, fica tudo na mesma. Ou seja, os que vão são aqueles que saem como eu, deprimidos e com a cabeça a olhar o chão ao fim de X anos. Porque esta é a história da nossa democracia. Atenção, não quero dizer qual é que é o pior filho. São todos maus filhos. Já houve filhos melhores do que outros, ou menos maus do que outros. Já houve ideias boas, já houve períodos melhores neste país. Quando não temos projetos, quando navegamos à vista, como é uma expressão muito nossa e muito odierna, quando navegamos à vista, não há muito a fazer. Vem tempestade, demasiado tarde, foste ao fundo. Pronto. Temos que... E esta é uma coisa muito... Quando nós comparamos isto com os referendos, com os projetos alemães, com aquele referendo suíço que foi fantástico, que era, olha, meus queridos cantoneses, não é? Meus queridos dos cantões, nós temos possibilidades financeiras de vos pagar o 15º mês na Suíça. Veja-se bem, com os ordenados suíços, com o nível de vida lá está. O referendo veio negativo. Nem pensar que 15º mês, façam-se à estrada, ponham-se a trabalhar, não queremos ter desequilíbrios nas finanças públicas. Nós só perguntamos porque temos mesmo, e de forma consciente, possibilidade de vos oferecer, meus queridos suíços, esta possibilidade.
Nem pensar nisso. Isto é maravilhoso. É o inverso. É um governo a oferecer e o... senhor, not on my turn. Que pá, não, enquanto eu estiver de plantão aqui, isso não vai acontecer, porque eu tenho consciência cívica, isto é maravilhoso. Mas não terão sido nesse caso, podemos ver do outro lado, os que têm menos que ficaram prejudicados, e como muitos têm bem... Sim, mas a Suíça não... vejamos que a pobreza estrutural na Suíça não é um problema. Sim. Pronto, e por isso podemos contornar esse problema ou resolvê-lo de outra forma que não 15º mês em todos os ordenados. Okay. Porque isso é uma forma socialmente injusta, não é? De resolver o problema. Ganha toda a gente. É um bocadinho como os escalões do IRS. Vamos pagar, sejam superiores aqueles que podem pagar mais e sejam inferiores aqueles que podem pagar menos, ou aqueles que não podem pagar não pagam IRS. Totalmente de acordo. Sou totalmente a favor do... Agora, a minha questão está sempre na gestão da coisa aplicar pública. Bem depois é gerir isto, é saber gerir isto. E tenho muita... É impressionante, porque isto, volto a dizer, somos um dos países menos produtivos e somos o melhor imigrante do mundo. Como é que isto se explica? Como é que se explica que enquanto estivermos cá, somos deseducados, não há programas de competitividade que aumentem, que criem empregos. E eu não estou a dizer isto como palavras soltas. Podia pensar... Eu penso desde há 20 anos que penso em 1000 ideias para a economia portuguesa. 1000 ideias. Não estou a fazer nada. Não quero. A última coisa. Não, em termos políticos, não quero. Podemos contar contigo são coisas, inclusive, básicas. São coisas que aconteceram depois de eu ter a ideia, 10 anos depois, mas que depois acabaram por não ser bem aplicadas ou não ser aplicadas de todo. O nosso potencial exportador, por exemplo, há uma historieta que eu conto muito, quer dizer, as melhores solas do mundo estão na trofa e em Santo Tirso, em empresas familiares de 10, 12 empregados. É preciso abrir novos mercados ao mundo. Feira de materiais em Osaka. A melhor feira de calçado do mundo. Eu tenho 20 mil euros para montar um standzinho lá durante uma semana. Não tenho. Quem é que me ajuda? O Ministério da Economia. O ICEP. Tudo isto é trabalho de economia. É de economia. Aquilo que fazia o Paulo Portas com... como ele chamava? Economia... ou diplomacia económica. Levava... O trabalho que devia ser do ICEP, levava ele num avião. É um bocadinho isto. O governo português tem que estar aqui e dizer... Candidatem-se as pessoas... E que haja lojas regionais, distritais, que permitam ajudar os pequenos empresários a dizer... Sim, senhor, eu quero abrir novos mercados. Ajuda-me. Ajudo. Nós temos que estar em contacto com os adidos de várias embaixadas e dizer, temos a possibilidade de termos mercado exportador para aí? Temos mercado exportador. Comuniquem-se. Organizem as idas às feiras. Mostrem o melhor do mundo que é nosso e exportem. Sabes, é engraçado estás a falar disso. E havia uma ideia, no tempo do João Cravinho, que eu tinha tido, olha, finalmente, que eram lojas de facto de rua para apoiar as pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas empresas, porque depois as outras não precisam de ajuda, conhecem o mundo, conhecem os mercados e têm essa possibilidade, as pequenas empresas poderem ser ajudadas, poderem ser orientadas. Como é que eu faço? O Sr. Manel, que tem a 4ª classe e conseguiu 10 ou 12 e com a sua mestria de 4 gerações faz as melhores solas do mundo. O que é que ele sabe de Osaka? Nada. Ajudem-me. Eu tenho as melhores solas do mundo, ajudem-me a pô-las lá fora. Mas e se ele for feliz a vender as melhores solas do mundo só cá? E se ele quiser abrir novos mercados? E se ele já estiver falando nisso? Sim, isso é outra coisa, sim. Pronto. E se ele disser, onde é que eu podia vender mais? É que eu agora estou com capacidade de produção. Pronto, ok. Ninguém está interessado em ficar mais pequenino, acho eu. Quer dizer, há pessoas que podem ficar. Há pessoas que às vezes querem aquilo familiar. Queres crescer, e não podes. Sim. Não podes, não tens ajudas, não, etc. E isto é também não foi trabalho foram de durante Ministérios da Economia, anos. é tudo trabalho. Depois nós andamos sempre de arrasto o Ministério das Finanças. Também não queria falar de política mais do que isto, mas eu acho fantástico. Desculpem. Desculpe, doutor Fernando Medina, para estar a dizer isto, mas prometemos que para 2024, era notícia hoje, vamos deixar de fazer cativações. Eu acho que as cativações, desde logo, acho que isto é a assunção de uma coisa que é absolutamente extraordinária, que é ter um orçamento de Estado e chegar ao fim do ano e executar 70% do orçamento de Estado e meter 30% ao bolso e dizer, olha, até poupamos 30%. Desculpem, com gente a passar fome, não. Com saúde como temos, não. E não me digam... E agora, assumir uma coisa destas que eu acho fantástica, acho mandota, quer dizer, prometemos que vamos deixar de fazer cativações. Bad boy. Bad boy. E já não vem de agora. Mas estas coisas... eu peço desculpa, parece se calhar agora neste momento, estou a parecer muito anti-governamental, mas é o governo que está no momento. Venham ao governo a seguir e eu estou cá para dizer as mesmas coisas. Porque somos muito parecidos. Mas são estas coisas, não se pode. Mas eu acho que muitas vezes as cativações têm a ver, inclusive, com falta de projetos.
com aquilo que eu dizia. Não há projeto. E sobra ao fim do ano. Como é que num país que é pobre e que precisa de evoluir muito, há cativações, não há projetos? Não há. Sabes que isto sobra mesmo. Olha, aproveitamos e pagamos mais dívida. Porreiro, baixamos a dívida, o déficit está inferior, evoluímos quanto? 0. O ordenado médio está a quanto? 900 euros. Ótimo. Então está tudo bem, não é? Portanto, é falta de... Nós somos bons na redoma de vidro, pá. Nunca devíamos ter saído da redoma de vidro. Pai, nunca devias ter partido a redoma de vidro. Dos primeiros-ministros, já que estamos a falar de política e para fazer o cruzamento para a E interpretação... Diz. Qual é que teria mais jeito para... Qual, desde o Vasco Gonçalves até ao Costa, qual é que tu gostarias de representar num filme? Num filme? Sim. Qual é que achas? Ou numa série. Não sei. O Vasco Gonçalves era uma figura absolutamente extraordinária. Acho que é a figura, como figura humana e como mais extraordinária de todas. Como figura, como comportamento, como comunicação, como personagem. Não há... Vasco Gonçalves, sobretudo. Sei lá, ia gostar muito. Ia ser o maior desafio de todos, porque era o mais diferente, de facto, uma personagem extraordinária, absolutamente única. E o Sócrates? O Sócrates ia ser giro, uma boa personagem. Gostava muito também. Mas tenho um fascínio pelo PREC e tenho um fascínio pelo Vasco Gonçalves e iria gostar bastante de fazer. O Sócrates, há muito bons imitadores de Sócrates, mas imitadores não como atores. Agora, de facto, é uma história... É a melhor história da nossa democracia, eu diria, é melhor... A personagem de Sócrates é a melhor personagem do século XX. Portugal e XXI, até agora não há ninguém que a tenha batido. Venham Álvares Cunhais, Vasco Gonçalves, Salazar, o que quiserem. Ninguém bate a personagem do Sócrates na forma. Não estou aqui a fazer que ele juízos. já é uma personagem. Sim. Ele também fazia várias personagens. Não estou a fazer aqui juízos sobre o juízo que isso... A justiça, o que é da justiça, etc, etc, etc. Não, estou a dizer a forma como se aproveitam os momentos de fraqueza dos outros. Eu bem dizia, isto é um ataque à justiça. Todas estas respostas, todas estas formas de defesa são... Todos estes clichês, digamos, já se tornaram clichês por via do Sócrates. O nosso ex-primeiro-ministro, José Sócrates, tornou clichês uma série de coisas que não eram clichês. E é isso que faz uma personagem importante. É isso que faz uma personagem importante. Os lugares comuns que se criaram com o José Sócrates fazem dele uma personagem muito importante. Muito importante. E ele acaba por encapsular um bocado uma certa época de Portugal democrático, de várias coisas que tu falaste aqui. Olha, queria falar-te nisso em relação eu peço-vos que não desistam deste país. Eu, neste momento, fiz o meu caminho cá, na arquitetura e na representação, sempre foi muito mais difícil do que lá fora. É muito mais fácil lá fora, independentemente do meu inglês, ou do meu espanhol, ou do meu francês, não interessa. Mais fácil lá fora. Há menos preconceitos intelectuais, há menos preconceitos de tudo. É business. Deliver. Tens qualidade, apresenta, fazes, ganhas. Eu, neste momento, estou mais interessado em contar histórias portuguesas em português com orçamentos estrangeiros, porque nós não temos orçamentos para isso. Eu estou muito interessado, eu quero muito este país, eu vivo cá, pago cá impostos e quero, de facto, contar histórias. E é isso que eu estou a desenvolver neste momento, como produção executiva. Criar histórias, escrever, tu sabes bem, estou a trabalhar com o João Tordo, quero fazer várias coisas, quero trabalhar contigo, quero contar histórias portuguesas em português com os contactos que eu fui adquirindo ao longo dos anos, com plataformas, com canais internacionais, etc., para conseguir esse dinheiro, para conseguir. Agora, há uma coisa, portanto, eu digo, não desistam disto. É claro que é muito fácil eu dizer isto porque tenho uma ligação muito grande, tenho cá a família, etc. Quem emigrar aos 22 e começar uma carreira lá fora e se apaixonar por alguém estrangeiro, já não volta e... Portanto, não é esta a perspectiva. Mas lutem por isto, votem, façam barulho. Há tanta coisa a fazer de boa neste país. Mas eu estava a lembrar-me precisamente que representa o José Sócrates, que é mais velho do que eu, sim. Não sei quantos anos terá agora, 58? Por aí? 59? Sim, pronto, tenho 52. Mas eu lembro-me que era miúdo. E as mamães, isto para dizer da democracia podre que eu dizia 7 anos depois, 8 anos depois do 25 de Abril, disse, isto já está tudo estragado. Quando as mamães diziam, olha, meu querido Hugo, meu querido Huguinho, já percebemos que tu não tens capacidade para tirar um curso superior. Não tens. Vamos assumir isso? Não tens. Que tal se te juntasse a uma juventude democrática, a uma juventude partidária? E isto, nos anos 80, era o pão nosso de cada dia. Tenho muitos colegas amigos que estão representados na política exclusivamente assim.
E depois vinham muitos os senhores José Sócrates e os senhores António José Seguros, que queriam passar a ser doutores, porque eles vinham mesmo dos 15 anos da juventude partidária a comer e a cavalgar etapas para chegar acima no aparelho do partido. Esta é a história dos nossos anos 80. Portanto, nós substituímos um regime por outro em 8 anos, em 5 anos. Se calhar foi automático, eu não sabia, não sei porque era pequenino. Nós substituímos um regime por outro. Imediatamente, quem achar que vivemos em democracia pura e dura, está completamente enganado. Foi um regime por outro, um aparelho por outro, um sistema por outro. Mas não existe, não é? Nenhum país tem uma democracia... Não, mas é assim, tão automático. Se calhar faltou-nos sangue no 25 de Abril, ainda bem que não houve, mas faltou-nos mais sangue para depurar um bocadinho mais as coisas, para... Não sei, eu não quero estar a dizer isto, não quero estar a dizer isto, assim... mas isto é... anos depois, era junta-te a uma juventude partidária, e era, sobretudo, a juventude socialista, a juventude social-democrática e a juventude centrista, que eram os partidos do arco da governação. Okay? Mas eu concordo com o que tu dizes. Houve obviamente um aparelho de Estado económico, ou seja, as empresas depois quando regressaram os grupos económicos, hoje em dia é mais 3 ou 4, mas são os mesmos do antes do 25 de Abril. Sim. São as mesmas famílias. São a mesma... E quando eu perguntava muitas vezes, sabes uma coisa que eu dizia, mas ao menos na primeira metade dos anos 80 e na segunda metade dos anos 70 havia gente de muito gabarito na Assembleia da República. E já me respondeu, não vou dizer quem, mas já me disseram, Pepe, sabes porque isso aconteceu? Porque ainda não tinham acontecido as privatizações. Estava tudo à espera na fila da frente pelas privatizações, para voltar a puxar a mão quando foi tudo nacionalizado. Agora o melhor é pôr-me na fila da frente para recuperar aquilo que é meu ou que é de outros, e eu estou aqui por interposta pessoa e vou ser bem pago para recuperar estas privatizações para os grupos que as tinham ou grupos privados novos. E de facto, aquilo que nós achávamos que eram cabeças pensantes nesse período, nesses primeiros 10 anos de democracia, ou nos primeiros 15, foram lentamente desaparecendo, e hoje em dia tu não conheces quem seja de uma geração antiga ou que tenha trabalho feito no mundo cá fora, porque quem, lamento dizer, estão, tal, quem não tem experiência, e eu posso contar pelos dedos de uma mão, das duas mãos, quem na fila da frente dos partidos portugueses, todos, tem experiência cá fora, porque não é a mesma coisa. Se eu vir que eu fiz um estágio no escritório de advogados e a partir daí me dediquei à política, o meu amigo, tu não tens experiência nenhuma. Mas tens, é um político muito... A forma como se entende a palavra político, na sua definição, é péssima. É um político muito experiente. Eu não estou a ler O Príncipe de Maquiavel, nem quero, mas é precisamente assim. É um animal muito astuto, é um animal feroz, é um animal político. Isto são só vícios, são só defeitos. Estamos só a categorizar desejos. Ele é ótimo para ser primeiro-ministro, para ser ministro de não sei o quê. É um animal político. Pronto, está tudo estragado. É uma porcaria. Pronto. É um gajo sem experiência no cargo. Toda a gente é ministeriável, não é? Não é preciso ter experiência. Antigamente tínhamos, é um senhor, é um professor catedrático que vem de não sei o quê, ou é o CEO de uma empresa que não sei o quê, que vem dar o seu contributo para a política nacional, vem ganhar 1/10 do que... Estás a ver? Estas coisas que podia haver, que tinham os seus contornos, nem tudo é nobreza, obviamente, mas que tinham os seus contornos, hoje em dia não. Ou seja, Manel, queres ser ministro de quê? Eu não tenho experiência de nada, não interessa, só tens que... Uma coisa que o Mário Soares dizia muito bem, eu não preciso saber de finanças, como quando tinha o Medina Carreira, o Hernani Lopes, não sabia um número, mas sabia escolher o melhor ministro das finanças do mundo, Agora, nós não podemos passar isto para todas as hierarquias abaixo, porque senão acabamos por ter um país de generais sem soldados, que é o que temos, não é? Eu não preciso ser bom ministro da Economia, só tenho de ficar bem aconselhado. Se calhar o secretário de Estado diz a mesma coisa, não preciso ser bom secretário de Estado da Economia, só tenho de ter um chefe de gabinete porreiro, que saiba disto. E a certa altura perdemos-nos. Não há ninguém especialista em economia. Então temos somos todos... vimos todos de um aparelho. Não estamos a falar dentário. Não. Estamos todos com os dentes direitos. Mas... vimos todos do aparelho partidário, por ali acima. Antigamente ainda havia este decoro de pôr em lugares ministeriáveis alguém que tivesse alguma experiência. E isso é... pronto. Diz um gajo que não queria falar de política. Deixa-me só fazer... Eu queria fazer uma pergunta, mas antes uma nota de rodapé, que é... Sem prejuízo de concordar... Eu já agora, desculpa, só uma nota. Andei no Colégio Moderno, que para além dos meus pais e da minha família, foi a melhor... da Dra. Maria Barroso, do Dr. João Soares, pai do Mário Soares, e que foi a melhor escola de valores, de princípios, de tudo que eu tive a seguir à minha família. Foi o Colégio Moderno. Os professores eram os melhores amigos dos alunos.
a todos os níveis, desde drogas a problemas de gravidezes na adolescência, etc. Eram os professores, e era a coisa mais uau. Não eram os professores que engravidavam as alunas. O primeiro adulto que davam as drogas. O primeiro adulto com quem um adolescente ia ter muitas vezes naquela escola, e eu assisti a várias situações dessas, era um professor. Era escolher o professor. Eu fui para a arquitetura também, do meu caro mestre, querido mestre, o Carlos Nogueira, meu professor de Educação Visual de 7º, 8º e 9º, é um escultor e pintor reconhecido, mas era professor lá, e tudo isto era uma família absolutamente extraordinária, de princípios, de valores, de tudo. E depois todos os sonhos acabam um dia, e isto de facto foi apodrecendo muito. E falta-nos muito esta estrutura base, estas fundações. Vamos dar um salto temático. Para falarmos só um bocadinho do Uncle Joe e do Rabo de Peixe, que acho que os ouvintes também para quem não, os ouvintes que não me estão a ver, os que estiverem com pay-per-view, eu vou fazer aqui uma coisa, que é isto. Ele está a mostrar uma t-shirt que diz Rabo de Peixe Film Crew. Film Crew. E eu há bocado até disse a piada, que eu sempre que tinha uma t-shirt destas, gostava que dissesse Films Crew, por ser a gaja mais fácil da equipa, e quando alguém quisesse... Sim, pode ser cancelado. Posso dizer isso? Estás a objetivar não, estou a as mulheres. A mim. Eu sou o Films Crew. Ok. Tu és o Films Crew. Eu sou o Films Crew. Que era um convite também. Então ainda não vais ser cancelado. Pelo menos, mas daqui a 10 anos, quando esta entrevista... Já sabem. Agora em qualquer produção portuguesa, já sabem que podem contar aqui com... Pepe, tu és o Films Crew, ouvi dizer? Olha, lembras-te como é que te chegou o guião e quais é que foram as primeiras impressões daquela personagem? Porque a personagem, não vou fazer spoilers, mas começa por ser uma coisa, começa por ser uma voz e acaba por... dizer nesta altura. Sim, já se pode dizer. Sim, caramba. Sim, mas acaba por ser uma voz e depois acaba por ser uma personagem, não é? Eu li o guião e depois de várias coisas, falámos em várias personagens, falámos noutras personagens também que eu poderia fazer. E depois comecei a ler o Uncle Joe na narração inglesa e aquela coisa do fuck me, Senhor Santo Cristo, se não andas a gozar com os pobres. Isto eu digo, wow, that's me. É isto que eu quero fazer porque adoro sotaques, adoro esta multiculturalidade, a imigração. O povo açoriano é um povo de imigrantes, sobretudo para os Estados Unidos, East Coast, West Coast, Canadá, Hawaii, etc. Os madeirenses estão noutras geografias, mas disse, este é o Uncle Joe, e é uma personagem que existe muito e que eu conheci alguns em São Miguel. E, porque se tu vês um Uncle Joe há mais de 5 semanas nos Açores, é porque... Ok, conta-me lá que crime é que tu cometeste nos Estados Unidos. Já percebi que não vieste passar férias, vieste para ficar. Que merda é que fizeste do lado de lá? É isto. Portanto, tem muita graça, é muito curioso. E depois ver esta coisa também, que é muito interessante, deste Uncle Joe, que é, já agora, para quem não viu, então o Uncle Joe faz parte desta série do Rabo de Peixe, o tio do protagonista, que é um retornado dos Estados Unidos porque cometeu um crime lá. Mas como nasceu nos Açores e foi para lá aos 6 meses de idade, é considerado português. Portanto, o tipo, aos 40 e tal anos, é mandado de volta para uma ilha que nunca tinha visto na vida e que mal falava português. E, portanto, falam com esta misturada. E que é uma coisa que acontece. É uma coisa que acontece, ou seja, é uma prisão perpétua, como ele próprio diz. É uma prisão perpétua. É ir do continente americano, minha terra, para uma ilha no fim do mundo, no meio do Atlântico. Muitas vezes não conhecem mas muito bonita. Muito bonita, mas no fim do mundo. Muitas vezes não conhecem ninguém. Sim, já não tem família. Sim. Ficam todos os Estados Unidos. E, portanto, aqui estamos a caminho da segunda temporada, não é verdade? Estamos já a trabalhar na sala de escritores. Até ao final do ano, não é? Segundo ouvi dizer, será o limite. Como é que é? Vocês são como os empreiteiros? NDA. Vocês são como os empreiteiros? Ok, está bem. Dizer sim, em princípio, final do ano, mas ainda não sabemos de que ano. Pronto. Isto é mais 2 meses agora, e mais 20 mil contos. Ainda faltam as pinturas, pá. Faltam as pinturas. Era bom quando dizes, agora preciso pôr aqui mais uma como cena. Como os mecânicos, você tem que pôr aqui. Agora sim. Exato, não. São umas primadonas. Esta malta é muito difícil trabalhar com esta malta. É nada, esta equipa é espantosa. Eu vi este projeto, a forma como estava escrita. Isto é Hugo, João Tordo, o Gonçalves, João Tordo e Augusto Fraga. São, de facto, os pais e padrinhos desta coisa toda. E a forma de escrever e a forma de realizar isto tudo foi muito, muito, muito especial. Por isso, para quem anda aí fora, lamento dizer-vos, para quem anda aí fora achar que as plataformas estão conquistadas, agora é que Portugal vai sair para o mundo cheio de caravelas digitais, aí nas... Não. Isto foi uma vez sem exemplo, sim, lamento, porque são equipas muito especiais, que se entendem de forma muito especial, que realizam de forma muito especial, histórias também muito especiais, é tudo muito especial. E quem fez isto sabe do que está a falar, não é? É um bocadinho isto que eu digo sempre, que é
para não parecer que estou a me pôr em picos dos pés ou a armar ou não sei o quê, digo, todos estes atores vocês já viram em novelas. Eu diria que estão 10 vezes melhores aqui do que em novelas. Eles não ficaram melhores de um momento para o outro. Alguém os pôs melhores. Foi a realização, foi a fotografia, foi a edição, foram as cenas que foram escritas para eles. Foi tudo isto. Ele subiu muito, ele melhorou muito. Não melhorou muito. Melhoraram-no muito. Que é assim, ele está igual, muito parecido. Aproveitou um bom texto, claro, tudo isso. Mas foi um momento muito especial e por isso, graças a ti, obrigado, graças a esta equipa, foi muito especial. Muito bom. E divertiste a fazer aquelas com eles, com os... Muito, com os miúdos, muito. E esta coisa do inglês, português, teve muita graça. Foi muito bom, pá. E seria um fantástico poder fazer uma segunda temporada disto. Não, e vais fazer? Não, ainda não decidi. Eu aqui ainda não decidi. Vocês já decidiram, ainda não. Não, obrigado. Olha a cara. Até ficou assustado. Ok. Então estamos a escrever para quem? Escolham outro ator. O plot, a trama 32A diz Uncle Joe aparece e é atropelado por um caminhão na primeira cena. Exatamente. Essa é uma cena que já está debaixo da mesa a meio do primeiro capítulo. Nem é preciso ator, mas um boneco. Não, como o atum todo, esqueceu-se. No final da primeira temporada, para quem não viu, ele descobre latas de atum com droga lá dentro, no meio de estão vacas a pastar. Agora, a primeira cena da segunda série é o gajo vestido de costas, que não sou eu, um duplo, com uma lata na mão, pumba, a levar com um caminhão pelas costas. Está feito, acabou o Uncle Joe. Mas por acaso, eu tinha a ideia de que os atores, não sei se é o teu caso, não temos falado disso, contratualmente, quando assinam uma temporada, têm que dar um direito, não é um direito, mas uma opção. Não há uma obrigatoriedade. Sim. Não há uma obrigatoriedade. Claro. O que eu assinei foi uma coisa com a qual não estava de acordo, que era um aumento de... Vamos lá ver, não gosto de falar de dinheiros, mas pronto, fiz com o maior amor do mundo. Não é aquilo que eu normalmente ganho. Claro. Pronto, o que se fez nesta temporada. E foi-me dado a assinar um papel a dizer, se houver segunda, ganhas mais 10%. Não assino. Não assinas, tu está bem, então faça a primeira, não faça a segunda. Por isso é que eu estou a dizer isto. Ok? Pronto. Portanto, é uma questão de negociação. Eu assinei esse papel, vais ter que fazer por isto. Então não faço. Ou fazes por isto ou não fazes. Então não faço. Pronto, um bocadinho isto vai para o ar quando? Terá que haver um crowdfunding para ter Uncle Joe na Vamos já dizer aqui o pessoal do podcast, quer o Uncle Joe, comece a mandar dinheiro. Queres retirar? Edita. E diz-me uma coisa, obviamente que isto são tudo coisas que acontecem, os NDAs, etc. Para quem não sabe, são Non-Disclosure Agreement, que são contratos de confidencialidade. Estes contratos também, está cheio de letrinhas pequenas, malta e tal. Obviamente que no fim, tudo se arranja e a maior parte destes contratos tem milhões de letrinhas pequenas que não servem para nada, não se aproveitam. Então os americanos têm milhões de letras pequenas. E porque quando se dizem letras pequenas mesmo, são letras pequenas para quem tem visão 10-10, não consegue ler. Tem que ler com lupa. É mesmo, letra pequena. É para poupar folhas. É para ver se um gajo apanha alguma coisa distraída no meio de... Eu já tive contratos de 35 páginas, com letrinha, não há formatação do Word, deve ser letra 4, se calhar, ok? E depois, lá no meio de muita coisa, que eu acho que é... tens que pagar tudo e mais alguma coisa, porque se não sei o que acontecer isto. E é aí que a malta, temos que estar atentos. Há advogados que revêem contratos destes só para... Deves achar muito importante. Tens um contrato para rever, um advogado para rever um contrato de representação. Pois tenho. Senão não é por mariquices. É porque me lixam a vida se eu não são pormenores. São grandes pormenores. E fora essa diferença... Mas naturalmente, isto para dizer que obviamente que chegamos sempre a acordo. E e babe-me só de pensar nisso. Como as vacas da última cena. É isso legal. Que fora essa diferença do dinheiro, qual é, se tivesses que enumerar as, 3 maiores diferenças entre fazer uma produção como o Narcos e como foi Rabo de Peixe? Ou uma maior, não é um bom exemplo, porque o Narcos foi produzido na Colômbia e os colombianos são latinos e nós somos muito parecidos em muitas coisas. Ou seja, na falta de planificação, etc. Acontece que na Colômbia é muito mais barato produzir e por isso o Uncle Joe americano pagam-se melhor produções. A Colômbia produz muita coisa, tem profissionais impressionantes, etc. Não há sindicatos, trabalham-se 18 horas por dia, etc. Porque isso é que é mais barato trabalhar na Colômbia. Se fosse os Estados Unidos, as equipas tinham que ter 4 vezes o tamanho e os dias passavam para metade. Ou, se trabalhássemos essas horas ou todas, eram 8 horas de horas extra e saía a produção 10 vezes mais caro. Pronto, isso é o que acontece.
Os profissionais são fantásticos na Colômbia. Não é sindicatos que é a grande vantagem. É abusar dos pequeninos. É assim que se ganha dinheiro. Os pequeninos. É a história do mundo. Portanto, não é tão... O que é que acontece no rap? Nós somos muito mais... Somos muito eficazes. Nós somos muito eficazes. Somos muito eficazes. Embora nos falte algumas coisas, precisamente o que é que eu diria em relação às produções americanas é nós não sabemos... Eu acho que não sabemos lidar com orçamentos maiores. E com a planificação em orçamentos maiores. Como é que eu passo de 100 mil euros por episódio para 2 milhões por episódio? O que é que eu faço? Eu não sei. Em vez de 10 bifanas, tenho 150 bifanas no catering. Boa. Vamos multiplicar tudo por 10. Bora? Não é. Há muita coisa que nós não estamos habituados. Espera aí. Direção de arte. O que é que nós fazemos aqui com arte? Uau. Set design. Tal. Ok. Meios. Como é que eu quero filmar isto? Nós estamos habituados a tirar. Pensa mais pequeno. É mesmo. Não escrevas lá essa porcaria que é impossível de fazer. Temos lá helicópteros para isso. Ou aviões a jato, ou não sei o quê. Esquece lá isso. E a malta começa, e nós ficamos com este switch de pensa mais pequeno. Nos Estados Unidos, the sky's the limit. Tens liberdade para tudo. E, portanto, é grande. Como eles teriam dificuldade em, olha, tens 100 mil euros por episódio. Não faço. 100 mil euros é muito bom, diria um português. Não faço, nem pensar nisso. Não sabem escrever para 100 mil euros. Nós não sabemos escrever para 2 milhões. E essa é a diferença. Ou seja, planificação, desenho de tudo mais. E há outra coisa, Pepe, que é a questão do tempo. O tempo é dinheiro. Se tu puderes, imagina, estás a montar uma cena, estás a filmar uma cena durante uma manhã inteira, seja a nível da direção de arte, seja a nível dos takes que podes fazer, de como é que podes pôr a câmara, tu tens esse dinheiro para passar esse tempo. Em Portugal, normalmente, tu tens pouco dinheiro, então, eu já fiz produções de valores diferentes, a mesma cena pode ser feita numa manhã inteira e o realizador pode fazer muito mais planos, logo a cena quando vai para o ar está muito mais composta, ou a dizer, olha, vamos fazer isto em 30 minutos, porque a seguir vamos ter que filmar outra coisa qualquer. Portanto, ter dinheiro também te dá tempo para fazer as coisas com tempo. Por exemplo, podes ensaiar, muitas vezes podes montar um decor muito melhor, muita coisa. Mas muitas vezes há esta coisa, vamos lá ver. Isto é uma coisa fundamental. É uma coisa fundamental que se passa aqui, por exemplo, também nas escolas de cinema, que temos e que não estão habituadas a trabalhar com isso, nem têm material porque não há dinheiro para fazer determinadas coisas. As escolas, o material é caro para se poder ensinar e poder utilizar. Mas agora perdi-me completamente nos Estados Unidos. As faculdades, o topo da carreira de um cabeleireiro, de um tipo de special effects visual, de make-up, um tipo de special effects, um editor, etc. Tudo isto, o topo da carreira é o cinema. Nós cá não temos isso. Sim, não temos um cabeleireiro que faz não sei o que mais. Não está. E então, tudo isto tem consequências. As melhores são faculdades. Começas com um bacharel, não é? Os 3 anos não sei o quê. Depois vais para um master. Depois vais não sei o quê. E a certa altura tens 8 anos de formação em látex para máscaras faciais de extraterrestres. Sim. E és o maior aqui não temos. Ou seja, tudo isto, a criação de uma indústria, cria-te faculdades, especialistas, professores... Tudo uma formação incrível, uma indústria do outro mundo. Nós não temos isso cá e, portanto, é muito mais difícil depois chegar a esse nível. Mesmo que nós tenhamos o dinheiro, depois vamos passar uma manhã inteira a fazer o quê? Não se pode fazer determinadas coisas, ou porque não sabemos, ou porque não temos orçamento, ou porque não sei o quê. E, portanto, são escalas. Tudo aquilo que varia na escala do negócio que é o cinema português, que não é negócio, não é uma indústria, e o que é? Nos Estados Unidos, por exemplo, é a diferença entre criar ou não criar uma indústria. É tudo o que traz atrás. Olha, nós vamos fechar esta primeira hora que é em aberto. Quem quiser continuar a ouvir-nos e ainda não é patrono, o que é que tem que fazer, Guilherme Duarte? Vai a patreon.com/sem-barbas na língua e a partir de 2€ por mês, uma pechincha, pode ouvir 4 episódios extra e agora este é o último episódio antes de férias, antes de agosto. Portanto, podem ouvir mais mais a parte com o PP. Mais a parte com o PP que vamos falar. Podem, e isto é uma espécie de pay-per-view para adultos, porque tem o Film Screw aqui escrito nas costas. E tem perguntas dos patronos e tem mais todos os episódios para trás. Mas nós costumamos fechar normalmente com uma ronda de sugestões. Pode ser coisas completamente aleatórias. Pode ser um filme que viste, um restaurante que foste, comeste um ganda cozido, qualquer coisa. Eu vi uma série, vou só mencionar aqui porque achei mesmo muito original, chamada Jury Duty, e que é uma espécie de uma subversão narrativa. Então o que é que eles fizeram? Eles construíram tribunal, um caso de tribunal,
e anunciaram que iam fazer um documentário sobre o que era ser jurado nos Estados Unidos. E várias pessoas normais que candidataram-se, que iam para o Jury Duty. Escolheram um gajo. Portanto, toda a gente à volta, o juiz, a polícia, toda a gente são atores. Então, tem um guião, ou seja, as personagens secundárias... Como é que se chama o gajo que faz isso? Não me lembro. Eu não sei se não é Mas o todas mesmo as gajo que personagens, ou fez seja, o há uma Rehearsal. história como se fosse quase uma série, uma dramedy, não é? Sim. Com a cena do documentário. Então tens as personagens, há romance entre elas, continuas a ter uma parte de ficção, mas há um gajo que acha que está mesmo no julgamento. Que eles escolheram não sei quantos gajos que achavam que iam participar. E é brilhante, porque a parte que está escrita tem muita graça, as personagens têm muita graça. Há um gajo que é super famoso, que faz dele mesmo. Porque pode acontecer, tu podes ser famoso e ser chamado para Jury Duty, não é? É um gajo que entrava nos X-Men, agora não lembro o nome dele. E portanto, o gajo que não sabe daquilo acha que está a falar com uma celebridade. Eu já vi clipes disso. E aquilo está muito perfeito. Os gajos montaram uma sala de realização e de produção no tribunal, está muito bem feito. E porque mistura as reações deles genuínas com tudo o resto que está escrito. Estás a ver? Muito giro. Eu acho que não sei, não me lembro do nome do gajo, mas se for do que eu estou a pensar, o gajo é incrível, também tem outras cenas. E eu tenho a ideia que é do mesmo gajo. Tens alguma coisa que tenhas visto recentemente, ou comido, ou lido? Não? Olha, não. Foste a Mondinho de Basto. Fui a Mondinho de Basto. Aconselhas? Apanhei as festas da cidade por acaso, então vi aqui em Barreiros ao vivo. Da cidade, não sei se é cidade, se é vila. E é isto. E PP, alguma coisa que gostaste? Faço uma sugestão que é o meu cartaz é este ano. O Cascais com o Jazz este ano, que é extraordinário, que tem várias pessoas. O Van Morrison veio outra vez. Dei bilhetes aos meus pais para isso. Ben Harper, a Diana Krall, e portanto é ali um best-of para mim de extraordinário. O Van Morrison desde sempre, o Ben Harper desde que saiu em 93 com o 94, o primeiro álbum que comprei e fiquei completamente louco com o Ben Harper e que vem cá muitas vezes. Portanto, Cascais com o Jazz estes dias, este fim de semana, mais uma vez, é extraordinário, é um ambiente muito cool e com grande música. E pronto, é isto. Vamos então, quem quiser ouvir-nos, vamos para o especial de patronos. Quem pagar até já, e vamos por agosto. Quem não pagar até setembro. Não é? Que é assim mesmo que a gente vai fechar o tasco. Isso é tão triste. Se não tiverem, eu pago, está bem? É só enviar mensagem. Mas olha que nós continuamos a fazer muitas coisas grátis e durante muitos anos fizemos tudo grátis. Sim. Não, mas acho bem que há um mínimo de estrutura que há um se mínimo de precisa estrutura, então é isso. É isso. Muito obrigado, Pepe. Obrigado, Pepe. Obrigado, e até já. Até já.